Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para deixar para você mais uma mensagem, tá? Para você parar um pouco e pensar. Nosso intuito, nosso objetivo, não é tentar convencer você de alguma coisa. Não. Até porque sabemos que esse papel é do Espírito Santo. Quando a pessoa ela aceita ouvir a voz do Espírito Santo, então o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado. Entende? Ele consegue mostrar. Por quê? Por que a palavra de Deus usa essa expressão convence? Por quê? Convence o pecador do seu pecado. Porque quando a pessoa ela para ouvir a voz do Espírito Santo, aqui dentro, no coração dela, não é a voz de alguém externamente, entendeu? Não é a minha voz, não é a voz do padre, do pastor, do bispo, seja ele quem for, mas é a voz de Deus dentro dela, no coração dela. Então essa voz faz com que ela faça uma reflexão introspectiva. Ela olha para dentro dela mesma. Ela não se compara com ninguém, ela não fica olhando para a vida de ninguém. Ela para, só ela e Deus. Entende? E aí ela começa a olhar para a vida dela. Começa a enxergar como ela é. Não é como os outros olham para ela. Entende? Porque como os outros olham para mim, se eu sou um homem de Deus, isso não vai me afetar. Não me afeta em nada. Porque como um homem de Deus, como um homem que busca a presença de Deus, eu quero que Deus ele olhe para mim com seus olhos puros e santos, com seus olhos justos. Compreende? Então eu vou olhar para mim sem me preocupar com o que as pessoas acham, mas me preocupando com aquilo que Deus acha, me preocupando com aquilo que Deus ele quer. É assim que o Espírito Santo convence, porque o Espírito Santo faz um raio-x da nossa vida, um raio-x da vida da pessoa, e não tem como você se esconder dos olhos do Espírito Santo. Ele conhece você completamente. O que você vê, o que você pensa, por onde você anda, o que você fala, ele sabe de todos os teus desejos. E como a vontade de Deus é te salvar, é nos salvar, ele procura fazer com que a gente coloque na balança tudo que a gente é, tudo que a gente faz e pensar assim, será que vale a pena isso? Será que tem valido a pena eu ser assim? Será que tem valido a pena eu continuar alheio à vontade de Deus? E aí, fazendo essa reflexão pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence. Está na hora de mudar. Está na hora de eu entregar minha vida para o Senhor Jesus, de verdade. Está na hora de eu deixar de me enganar achando que porque eu estou dentro de uma igreja física ou porque eu faço parte de um clube religioso, eu tenho vida com Deus. Eu não tenho. Eu preciso ter uma vida com Deus. E aí, quando a gente chega nesse ponto, né, que eu já cheguei, a gente reconhece os nossos pecados, a gente reconhece os nossos erros, reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, que nós não temos a presença do Espírito Santo, que se a gente morrer a gente vai para o inferno. Aí vem o desejo de arrependimento. E pelo arrependimento a gente busca. A gente busca e chora. Como diz a Bíblia, como uma criança chora pelo leite materno. A gente busca.
Porque uma vez a gente trazendo conosco o arrependimento, a gente busca com todas as nossas forças o perdão. O perdão de Deus. O perdão do Pai. E essa busca por perdão, essa busca intensa, essa busca, sabe, com todas as nossas forças, nos leva cada vez mais a nos humilharmos perante Deus. A enxergar que diante dele nós não somos ricos, nós não somos pobres. A enxergar que diante dele nós não somos sábios e nem ignorantes. A enxergar diante dele que nós não somos saudáveis, tampouco doentes. A enxergar que diante dele nós não somos nada. Sem a presença dele, nós somos pobres criaturas. Vivendo uma vida de engano, até o momento em que nós nos depararemos com a perdição eterna. Então essa humilhação faz com que a gente venha enxergar o óbvio, que sem ele a vida não vale a pena. Sem Deus a vida não vale a pena. Sem Deus o casamento não vale a pena. Sem Deus ter filhos não vale a pena. Sem Deus você pode desfrutar de tudo que esse mundo te oferece, mas não vale a pena. E uma vez nos humilhando, ele nos exalta. E aí ele mostra pra gente que ele nos criou com um propósito. O propósito de sermos ricos, poderosos, sábios, inteligentes. Tudo isso Deus nos dá pela sua santa misericórdia. Mas ele nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Ele mostra para a gente que nós somos importantes para ele. E mesmo que o mundo não enxergue isso, só o fato de sabermos que para Deus somos importantes, isso traz para o nosso coração uma alegria imensurável. Então, nós temos falado aqui constantemente, aprenda a ter uma vida com Deus. Nunca se esqueça do que o Espírito Santo disse. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pois chegará um dia em que as pessoas correrão por toda parte, encontrarão inúmeras igrejas. Cada igreja com uma história diferente, com pregações diferentes, com liturgias diferentes, mas vazias do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que eles vão andar, as pessoas vão correr de um lado para o outro, de norte a sul, leste a oeste, procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Os homens de Deus, eles estão se tornando raros, estão desaparecendo. E quando os homens e mulheres de Deus desaparecerem desse mundo, infelizmente, só o mal reinará. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau.